muito boa noite, bem-vindos à nossa live de fechamento de mercado, dia 10 de agosto, segunda-feira, dia de alta nos mercados. Vamos fazer o disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando rapidamente minhas redes sociais, Twitter, o Instagram e YouTube. Por favor, aí deem like, compartilhe o vídeo para que mais pessoas consigam conhecer o Traders Club e se chegar à nossa família, à nossa comunidade, para que nós possamos crescer cada vez mais, a entregar mais funcionalidades, principalmente na área educacional, que é a minha área. Tá bom? Então vamos começar aí falando do IBOV. IBOV aí hoje, dia de alta, né? Dia de forte volatilidade, como vimos aí. Deixou um candle aí de recuperação, alta de 0,65, fechando aos 103.444 pontos, tá? O volume hoje foi baixo. O volume financeiro hoje foi de 18,8 bilhões, né? Então fica bem visível aqui que o volume foi baixo, mas foi um dia interessante, um dia de alta volatilidade, chegamos a estar caindo forte, perdemos a mínima de sexta-feira e recuperamos, tá? A média de 21 continua inclinada para cima, voltamos a inclinar novamente a média de 9, tá? Então, continuamos ainda nessa congestão entre aí os 105.700 e os 100 mil pontos, tá? Ah, mas não tem um ombro, cabeça, ombro? Aqui tem, tá? Mas não vai mudar em nada, tá? Se ele vier a ativar esse padrão, não vai mudar em nada a projeção que a gente tem do ombro, cabeça, ombro para congestão. Seria essa distância para baixo. Não muda absolutamente nada. Então não faz diferença se é ombro, cabeça, ombro ou se nós vamos ficar aqui mais um tempo, tá? Brigando aqui dentro dessa congestão, testando topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo, tá? Tanto faz, não importa. Então nós temos o suporte imediato aí na região dos 102 mil pontos, tá? Que foi rompido, mas recuperamos rapidamente. Então, dos 102 mil pontos até os 100 mil pontos é uma região de suporte, enquanto a região de resistência imediata e muito importante a ser vencida é a região dos 105.700 pontos, tá? Que foi aí a máxima atingida no dia 29 de julho, tá? E acima temos alguns fundos lá de novembro do ano passado, na região dos 106.650. Então, estamos presos aqui enquanto não rompemos definitivamente para cima, né, os 105.700 e depois os 106.650, ou essa região onde temos o suporte mais importante na faixa dos 100 mil pontos, a probabilidade maior é que continuemos brigando nessa congestão, tá? Um detalhe aí que pode corroborar com uma visão mais bullish do IBOV, tá? É esse possível, deixa eu desfazer aqui. É esse possível Golden Cross que vai ser efetivado aí nos próximos dias, tá? A média de 50 cruzando a média de 200, provavelmente amanhã ou depois da manhã já esse padrão vai estar sendo estabelecido, é um padrão altista, tá? Então corrobora com o viés, que continua sendo de alta. Vemos uma pernada de alta, estamos descansando, corrobora para que esse viés de alta continue no IBOV, ok? Vamos ver aí o índice futuro, como fechou. O índice futuro aí também leve alta. De 0,40, tá? Também foi um dia muito volátil no índice futuro. Veja que chegamos a abrir com gap de alta, depois caímos, perdemos a mínima, viemos quase tocar aqui a região dos 101 mil pontos, recuperamos, tá? Então estamos travados entre a média de 9 e a média de 21 no índice futuro, mas a leitura é basicamente a mesma do IBOV e estamos presos nessa congestão. Você pode ver um ombro cabeça a ombro aqui, não importa, tá? O importante é essa região de suporte, na região dos 100 com 900, 101 mil pontos.
ok? E esse perdida nós temos um suporte imediato na região da MM200, que também em breve, tá? Aí talvez no final dessa semana, no começo da semana que vem, pode também ativar esse Golden Cross, tá? Golden Cross que vai corroborar para um viés altista que nós estamos, tá? Apesar de estarmos travados, nós temos um viés de alta, viemos numa pernada de alta e continuamos aí com esse viés, não muda absolutamente nada, tá? Só trazendo detalhe aqui do volume, o volume hoje foi acima da média aí no índice futuro, tá? Ali na região dos 266 bilhões de volume, ok? Então a leitura continua a mesma, continuamos travados nessa região. E quem assistiu o fechamento, o giro semanal exclusivo para quem é assinante do Master, viu qual a leitura que nós temos no Ibov no semanal. É muito importante a gente ter essa leitura e não apenas ficar focando no diário, no curtíssimo prazo, mas ter uma leitura de uma tendência secundária que a gente consegue obter com muito menos ruído no semanal. E o dólar? O dólar está bastante forte, bastante resiliente. Hoje aí alta novamente de 0,79. Fechamento aí nos 5.486 pontos e agora nós estamos testando essa região de resistência entre os 5.462 e os 5.518, tá? Então o dólar fez o pivô, poderíamos até aqui traçar uma projeção aqui, deixa eu... Exatamente, o alvo ó, atingiu hoje aí, né, 5.500 desse pivô. Tá tocando o alvo hoje, tá? Esse é que ele conseguir vencer essa região de 5.518 pode avançar mais, fica mais bullish ainda e vai apontar lá para os 5.662. Então o dólar está fortíssimo, tá? O que corrobora muito para a visão de empresas exportadoras fortes, né? Índice de materiais básicos fortes, de commodities fortes, tá? Então seguimos aí na tocada de um dólar bem forte, bem bullish. E só para falar do volume, 183 bilhões aí acima da média. Então corrobora realmente com um movimento mais forte, mais altista. Vamos ver se amanhã ele consegue se segurar nessa região de 5.518 ou se nós veremos aí, conforme eu projetei lá para vocês, um alvo 2 lá no 5.662. Ok? Então, legal. Vamos ver agora SPX, que também fechou em alta. Alta aí de 0,27, volume aí um pouquinho acima da média, tá? Fechando nos 3.360 pontos. Chegamos a estar caindo também e recuperamos. Então foi um dia também com certa volatilidade, tá? Estamos com vários dias de altas já no SPX, tá? Contudo, ainda não deixou um sinal claro de correção. Esse corrigir vai ser uma correção natural dentro de uma pernada de alta, né? Talvez uma lateralização aqui para continuar subindo. Contudo, visto que nós estamos percentualmente muito próximos do topo histórico, lá nos 3.393 pontos, eu não descarto, tá? Ele vir pelo menos no intraday aí, subir reto nos próximos dias e atingir o topo histórico. Estamos a 0,97 do fechamento de hoje para atingirmos o topo histórico, tá? 0,97. Então acredito que seja muito provável irmos nos próximos dias, pelo menos no intraday, tocar essa região, tá? Não temos sobrecompra, então nós estamos ainda sem sobrecompra no SPX. E se entrar volume, certamente vai lá tocar nas máximas históricas, ok? O alvo 2 desse pivô que eu desenhei é lá nos 3.411 pontos. Quem sabe não vai fazer novas máximas lá nesse patamar, tá? Então seguimos aí fortes e firmes no SPX. O EWZ queda de 0,26. O dólar forte hoje não ajudou, né, o SPX, o EWZ melhor,
mas segue com a média de 50 inclinada para cima, tem uma região de suporte forte aqui nos 30 com 80, que está respeitando, tá? Vamos ver se ele consegue deixar aqui um possível fundo duplo nessa região. Tá? Vamos ver se ele consegue deixar um fundo duplo rompendo aqui os 32 com 40. E se isso acontecer, é muito provável que nós tenhamos uma pernadinha de alta para testar os 33 com 70. Tá? Vamos aguardar para ver se nós conseguimos aí reagir. O volume hoje foi fraco, tá? Então, apesar da queda, não teve uma força vendedora, não teve vendedores empenhados em levar o preço para baixo, ok? Seguimos no curtíssimo com viés baixista ainda, visto que nós estamos com as médias inclinadas, ativamos um topo duplo aqui sim, tá? Mas não evoluiu ainda. Então vamos ver se ele respeita a média de 50, ele se consegue virar para cima novamente essas médias aí para testarmos novamente os 33 com 70. Mercados emergentes, leve alta de 0,25, fechando aos 43 com 98, segue dentro desse canal de alta. Segue aqui respeitando a média de 21 que está inclinada, segue dentro desse canal, tá? Vamos ver se consegue aí fechar o gap do dia 6 de agosto ali nos 44 com 36, tá? Então precisaria de uma alta aí relativamente pouco, né, percentualmente falando, para fechar o gap ali 0,89 de alta. Vamos ver se ele consegue fechar esse gap, tá? O Brent, alta de 0,63, fechando aí os 44 com 92. Está armando 9,3 de compra, tá? Ainda não ativou, mas amanhã, se superar a máxima de hoje, ativa. Provavelmente ativando 9,3, pode ser que ele faça um pivô mais à frente. Fazendo o pivô aqui, né, é muito provável que ele já venha testar a região dos 47, ali onde está passando a média de 200 períodos. Então, o Brent continua com a expectativa altista, com um viés altista. Principais papéis: Ambev, queda de 0,53, tá? Então foi o cenário que eu abordei para vocês. Eu esperava que segurasse nesse suporte e repicasse logo até as médias ou fizesse um movimento mais lateral. Está fazendo um movimento mais lateral, que mostra a falta de empenho dos compradores aí em fazer com que o papel suba, né? Então ele está travado e o panorama deve continuar deve continuar aí mais travado nessa região até a média de 9 chegar aqui no preço. E aí ele definir se ele consegue virar essa média para cima ou se a média vai empurrar o preço para baixo, tentando perder o suporte aqui na região dos 13, tá? Então, Ambev realmente está muito, muito, muito fraco, tá? Se perder essa região dos 13, aí nós podemos vir fazer um teste aqui dessa região de fundo ali nos 12 com 20, tá? Então, pode ser que esse cenário aconteça se ficarmos laterais aqui mais alguns dias e o preço, a média empurrar o preço para baixo. Vamos ver. O volume hoje foi bem fraco, tá? Que corrobora aí para o papel estar um pouquinho mais lateral realmente, mas continua muito fraco, sem reação. Ambev. B3, queda de 0,48, continua dentro do seu canalzinho de baixa, mas é um descanso natural, dado toda a alta que teve as últimas semanas, chegou a estar caindo forte e recuperou, né? Deixou um belo martelo aí na região de suporte do 62,20, tá? Então está respeitando esse suporte aqui do 62,20, deixou um martelo. Se amanhã superar a máxima, pode ser que entre uma reação, tá? Mostra que esse suporte do 62,20 é realmente suporte forte, tá? Eu já tinha desenhado ele aqui antes, que foi esse topinho que foi rompido, né? Tocou aqui já 3 vezes e não rompeu. Ou seja, quando a gente insiste de um lado e não consegue, muito provavelmente o movimento se mostra contrário. Então é possível que o papel repique aí, superando a máxima de hoje no pregão de amanhã. Se entrar volume, pode ser que ele rompa esse canal de baixa e aí faça, tá, um pivô aqui para iniciar uma pernada de alta, um zigue-zague ascendente para testar o topo histórico do papel lá nos 69,75.
tá? Então bem interessante aí, vou deixar aqui como patamar também o fechamento máximo de histórico, que foi 67,40. Então bem legal aí B3, tá? Uma correção saudável. Banco do Brasil, alta de 0,94, fechando aí os 34,43, volume muito fraco hoje, né? O Ibov como um todo. Segue travado, segue lateral, mas encontrou sim uma região interessante de suporte na região dos 33,20. Precisamos aguardar a definição do papel aí e ver se ele realmente rompe aqui os 36,20 para iniciar uma pernada altista. Por enquanto, nada a se fazer em Banco do Brasil. Bradesco fechando com alta de 0,87 nos 22,03. Bradesco, né, está parecido, relativamente parecido com o Ambev, tomou uma porrada, achou uma região de suporte, agora está lateral, tá? A média de 9 está chegando no preço, então o Bradesco aí se encontra numa região que ele em breve deve definir se ele vai virar a média de 9 para cima, né, e começar a fazer um pivô e começar um zigue-zague ascendente, ou se vai ficar mais pressionado aqui e a média de 9 vai empurrar o preço para baixo, tá? Essa região dos 21,60, 21,30 é uma região de forte suporte, tá? Como bancos estão mais atrasados, mais amassados, eu acho improvável que ele caia reto aqui. Pode dar um estresse nessa região dos 21,30, assim, mas eu acho improvável ele perder essa região no curtíssimo. Volume bem fraco, tá? Então seguimos aí na expectativa. Porém o viés é de baixa aí, visto que deixamos uma forte pernada, agora ele está descansando lateralmente, né? A média de 9 já está inclinada, vamos ver se ele consegue reagir nos próximos dias. Brasil Foods chegou a estar subindo, levou uma pancada aí, queda de 2,23, veio tocar a média de 9 junto com a média de 50, tá? O ativo vinha de 3 dias aí de boas altas, então a expectativa agora com essa correção é talvez que ele fique um pouquinho mais lateral aqui, tá? Venha até estressar essa região dos 20,50 para depois fazer um novo pivô, tá? Aqui. Vamos ver se ele respeita esse padrão e continua aí fazendo um zigue-zague ascendente para alcançar novos patamares. Região então de resistência importante, que foi testada na sexta-feira, foi testada hoje, não conseguiu ser vencida, é 22,80, tá? Que eu já tinha marcado aqui. Então segue com esse patamar. E aí na quarta-feira tem balanço. Então de olho aí em Brasil Foods. Cielo, queda aí de 1,90. Cielo não conseguiu confirmar a expectativa da quinta-feira, onde deixou um candle forte de alta, né? Abriu o gap de baixa, veio testar a média móvel de 9. Hoje cai novamente, virando a média de 9 para baixo. Então veja que nós continuamos com a expectativa de que esse triângulo, né, que vai fazendo com que o preço diminua sua volatilidade, seja testado mais vezes até ele chegar mais próximo ao vértice, né? Chegar mais próximo ao vértice aqui e aí finalmente demonstrar se vai romper para cima ou para baixo esse triângulo. Tá? Então não confirmou esse rompimento, não superou a máxima, voltou para dentro do triângulo, então temos que aguardar como se comporta esse elo. Tá? Fechou no 5,15, a expectativa é que continue por hora dentro do triângulo simétrico. Conga, Cogni 3, alta de 1,37, trouxe um pouquinho de alívio aí, tá? Chegou a perder a mínima dessa estrutura, chegou a perder a mínima de sexta-feira, que foi 7,15, mas logo recuperou, então se mantém aqui dentro desse patamar de suporte dos 7,20, tá? Violou algumas vezes, mas não perdeu. Ou seja, mostra que aqui realmente é um suporte muito forte, muito importante, muito parecido com o Bradesco, né, onde tem um gap, ele foi testar lá, violou algumas vezes, mas não perde esse suporte. Então, o cenário para a Conga aí continua com a probabilidade maior de um repique imediato até a média de 9, que ainda está afastada, ou um movimento mais lateral para que a média de 9 desça aqui até o preço e aí ele decida se vai virar a média para cima ou se vai perder esse patamar dos 7,20 aos R$7, tá? Arredondando aí o suporte imediato em Conga, tá? Então o viés continua esse.
ou a gente vai continuar lateralizando, ou a gente vai dar um repique imediato. O volume hoje foi mais fraco, tá? Seguimos na expectativa e essa semana tem balanço, tá? Na sexta-feira. Então vamos ver como se comporta nos próximos dias, né? Se o papel começar a movimentar, pode ser que alguém está sabendo de algo, não sei, vamos ver. Mas a expectativa maior, a probabilidade maior é essa, ou um repique imediato até a média de 9, ou continuação da lateralização. CSNA alta forte de 7,88, fechando com nos 13,97. Consegue finalmente tocar ali os 13,67, que era o ponto que eu tinha já traçado há bastante tempo, que era o topo aqui de fevereiro. Rompe com volume, com convicção, e a probabilidade agora é maior que ele feche esse gap. Opa, nós temos um gap aqui de janeiro, ali na região dos 14,65, que corrobora inclusive para o alvo 2 desse pivô, que está ali nos 14,52. Então essa região aqui deve ser sim testada, tá? Pode ser que não seja amanhã, mas a probabilidade é que ele vá pelo menos testar esse gap. Percentualmente, nós temos aí 4,86 para conseguir atingir essa marca, tá? Então o papel segue aí dá para ver até um canalzinho de alta aqui, fazendo seu zigue-zague ascendente, e o próximo alvo ali no gap nos 14,65 gap de janeiro, tá? O volume hoje foi bem interessante e bem alto. Então minério forte, dólar forte corrobora com a alta de CSNA. Gerdau, alta boa também de 3,69, fechando nos 18,26. Segue respeitando a linha de tendência de alta. Sexta-feira foi estressar essa linha, mas segue respeitando. Tem resistência imediata ali nos 18,82, tá? O volume hoje foi na média, né? Nada fantástico, mas dado ao volume baixo do Ibov, foi boa a reação que mostrou. Segue aí com expectativa de testar novamente a região dos 18,80, onde ele fechou o gap no dia 5 de agosto, ok? YouTube alta de 1,30, achou um suporte interessante aqui na região dos 25,40, segue mais lateral, média de 9 está chegando no preço, e assim como eu dei exemplo de Bradesco, de Ambev, de Conga, em breve deve se decidir se vai realmente virar a média de 9 para cima, vai tomar uma pancada aqui e perder esse patamar. Itaú ele tem um patamar forte aqui já nos 25,40 e abaixo tem os 25, tá? E de novo, como eu falei em Bradesco, como bancos estão amassados, defasados em relação a outros papéis, eu acho muito difícil, muito improvável que perca esse suporte aqui nos 25 Itaú, ok? O volume hoje fraco aí. Então seguimos mais na tocada de um repique até a média de 9 ou uma lateralização aqui em Itaú. JBS, alta de 1,29, volume fraco, fechando aí aos 21,95. Nada nos interessa aqui. Papel totalmente lateral, temos que esperar o papel se decidir, romper, a média de 200 está caindo, tá? Então, muito provavelmente, se o papel conseguir fazer um repique aqui, tá? Ou um pivôzinho aqui dentro dessa congestão, muito provavelmente a média de 200 vai estar aqui próximo dessa região dos 23, 23,20. E aí é que vai ser a região para o papel se decidir se ele vai começar uma tendência de alta ou se ele vai ficar travado aqui. O que nós esperamos é que ele vá, tá? O ideal, o mundo ideal é que ele consiga fazer, né? Esse zigue-zague para testar que essa região, a média de 200 vai estar caindo, ele fica um pouco lateral, junto com a média e depois rompe. Aí quando ele romper com convicção vai ser um trigger interessante para se entrar no papel. Tem balanço aí também na quinta-feira, tá? Então de olho no papel. Balanço pode influenciar positivamente ou negativamente o papel, mas como ele está muito amassado, muito travado, eu acho improvável, né? Mesmo que abra com uma queda forte, tal, que ele perca esse suporte aqui da região dos 20, 20,60. Tá? Magazine Luiza hoje caiu forte, 4,34, está virando a média aí de 9 para baixo, testando a 21.
O movimento hoje, eu acredito, tá? A minha leitura por conta de MELI, de Mercado Livre, nos Estados Unidos, lá na Nasdaq, que veio o balanço acima da expectativa, mesmo assim caiu forte, 6%, se não me engano. Deixa eu ver. É uma forte baixa de 5,83%, tá? E acabou pesando no varejo como um todo. Tanto é que das grandes, somente Via Varejo e BTLW ficaram no positivo. O resto levou tudo pancada, tá? Mas assim, não muda meu viés no Magazine Luiza. Eu continuo achando o papel é, altista e acredito que vai sim em breve testar a região de máxima histórica, tá? Pode dar um estresse, pode voltar aqui na região de 77, do 79 a 77, que é uma região de suporte, pode, obviamente que pode. Mas eu acredito que o viés continuará altista, apenas um descanso, assim como o Via Varejo está fazendo um descanso, tá? Depois da forte alta que teve. A Magazine Luiza vem aí numa forte alta desde o crash, né? Então pode ser apenas um descanso, uma lateralização aqui que esteja fazendo. Vejo como normal, nada a se temer por enquanto, tá? A não ser que caia forte, faça um pivô de baixa e inicie um zigue-zague descendente. Aí tudo bem, mas por hora meu viés continua altista em Magazine Luiza. Então fechou nos 81,93, queda de 4,34. Marfrig, alta de 2,16, fechando aos 14,16. Então o papel está tentando sair desse canalzinho de baixo, né? Veio aí caindo vários dias consecutivos e é o cenário que eu falei para vocês, que nós precisaremos ver o rompimento desse canal de baixa e fazer um pivô para acreditarmos numa pernada altista que vai testar a região dos 15,80 ali. Tá? Então a primeira reação foi dada hoje, um volume maior do que os pregões anteriores, tá? Um volume aí na média, não tão bom assim, mas na média, maior que os dias anteriores. Vamos ver se o papel consegue fazer esse pivô de alta para ir testar novamente a região dos 15,80. Tem balanço também essa semana, na quarta-feira, então de olho no papel aí que pode influenciar. Acredito que se houver influência, será influência positiva, dado que o papel já cai aí há 2 semanas seguidas, tá? Então a simetria é para cima e continua, detalhe que ele continua respeitando esse importante suporte dos 13,80. Ok? Então aqui é um ponto bem interessante para compra, com stop curto, caso, obviamente, ele consiga fazer esse pivô e começar uma pernada de alta. Tá? Então você tem um stop curto para um alvo aí interessante. O risco retorno fica legal. O IBR3, alta de 0,64, fechando nos 1,57. Segue no panorama que eu falei para vocês já vários pregões. Acreditava no movimento mais lateral, no semanal tem espaço ainda para corrigir, né? Então segue nesse panorama que eu falei para vocês. Ó, o volume como mingou, tá? Caiu bastante, corrobora para o movimento mais lateral no papel. E aí em breve, acredito eu que veremos um rompimento dessa pequena congestão e vai ser o trigger para que nós consigamos fazer um pivô, fazer um zigue-zague ascendente e irmos testar novamente a região dos 2,25, ok? Vamos lá, pessoal. Deixa eu resolver um negócio aqui no chat. Parece que o pessoal tá. Só um minuto. Pronto. O pessoal se empolga no chat, acaba atrapalhando os outros aí. Problema resolvido. Petro 4, alta boa de 2,90%, fechando aos 23,45, tá? Não fez ainda, mas está prestes a fazer um pivô, ok? Pivôzinho aqui. Não é o melhor dos pivôs, tá? Porque a gente está numa região aqui de resistência imediata. A média de 200 está caindo, tá? Mas é bem interessante. O volume que ficou devendo um pouco, tá? O volume, se fosse maior, seria muito melhor, mas essa região que já está na cara do gol aqui dos 23,60, 23 a 40, 23,60, vai ser
a senha vai ser o trigger para esperarmos, caso haja rompimento, um teste lá da região dos 24,70, tá? Que é justamente o gap que nós temos ali de março em Petrobras, certo? Então temos um gap aqui em março e temos o gap de fevereiro. Acredito que se a gente vencer essa região da MM200, a gente consegue fechar esse gap, que tem um gap de preço aí nos 24,71, um gap de corpo ali nos 25,29. Então vamos aguardar. Vai ficar muito interessante esse Petro, né? Depois de estar há muito tempo aí, há um mês negociando nesse patamar dos 22,50 até os 23,60, se a gente conseguir o rompimento, tá? Vamos ver se amanhã ou depois já a gente consegue ver esse rompimento com volume. Vai ser o trigger para a gente buscar primeiramente a região dos 24,70, tá bom? SUSB 3, alta de 2,56, tá? O papel continua forte, não quer descansar até a média de 9 e já está muito próximo ali da região dos 48 com 20, tá? Eu marquei essa região aqui com uma região mais, né, uma região intermediária de resistência. Então veja que ele não deu oportunidade, apesar de deixar um shooting star aqui na sexta-feira e indicar que ficaria talvez um pouco mais travado, ele não perdeu a mínima, né? E hoje já abriu um gap de alta e seguiu forte. O dólar ajuda, né? O dólar ajuda a Suzano, as commodities em alta, né? Também ajudam. Então vamos ver aí, a expectativa segue altista e acredito que em breve o papel vai testar o topo de maio, lá na região de 51,20, ok? Usiminas, alta de 4,58, o papel subiu bem hoje, chegou praticamente a tocar nessa região inicial aqui dos 8,87, a máxima foi 8,77, inclusive eu zerei, né, minha posição aí em Usim H780, né, só mostrar aí para a galera. Opa. Rapidamente aqui. Tá, então zerei, tá? A posição com 100% de lucro, tinha comprado com PM de 49, fechando aí a saída de com PM 98, então 100% aí de gain. Vamos avaliar, os Minas aí ainda não fechou o gap nos 908, acredito no potencial ainda, mas como estava na série H, eu resolvi zerar, né? Falta só 4 dias de vida aí para a série H. Então o volume hoje acima da média e segue apontando lá para os 908, tá? Vale alta de 2,89, respeitando a linha de tendência de alta, né? Falei aí que quanto mais o papel chegasse próximo do vértice aqui, melhor. O papel reagiu hoje, tá? E continuo com a mesma visão. Tá? O papel pode ficar um pouco mais travado aqui, 2, 3, 4 pregões. Quando romper essa região de R$ 62,90, R$ 63 reais, vai ser o gatilho, aí, o trigger para a gente esperar uma nova pernada de alta no papel, tá? Para iniciar aí alvos bem maiores. Eu tenho uma visão bem otimista com Vale no médio prazo. Eu acredito que é um papel para o médio prazo, para ir facilmente lá nos R$ 80 reais, tá? Aí, para você se posicionar, você vai olhar o gráfico semanal nesse caso, mas está bem interessante, Vale. E por último, Vara, Via Varejo, né? Como eu falei, é apenas ela e BTOW que não negativaram, né? E aqui, o que a gente viu aqui, pessoal, hoje, né? Aquela figura famosa do folclore brasileiro, né? O famoso Curupira Trader, né? Foi isso que a gente viu aqui. O cara, né, tinha o suporte aqui na região dos 8,50, violou, o cara, putz, agora vai desabar, a Via Varejo vendeu. E a Via Varejo recuperou tudo. Então, assim como tem gente que compra violação de topo, tem gente que vende violação de fundo, né? É o famoso Curupira Trader. Então, segue na região de suporte, tá? Via Varejo.
segue com essa região de suporte. Como eu falei para vocês na análise semanal, tem espaço ainda para corrigir ou ficar um pouquinho mais lateral, tá? Mas o viés ainda é de alta. Nós estamos ainda com a média de 21 inclinada para cima. Hoje tivemos uma bela recuperação e é uma região de forte suporte. Então, se superar a máxima de hoje no pregão de amanhã, pode ser que nós tenhamos um repique aqui, tá? Logicamente que nós temos resistência acima, mas mostrou que essa região dos 18,50 aos 19 reais aqui é uma região muito forte de suporte, tá? Então corrobora, né? Só falando rapidamente aí no semanal, corrobora para que nós tenhamos esse movimento mais lateral nessa região de suporte e a média de 9 está chegando, ou seja, é um papel que vai ser interessante a gente se posicionar já nessa semana ou na próxima, visto que a média já está ficando cada vez mais próximas do preço. Beleza? Para quem quer, vou fazer agora a live, a segunda live com os alunos do curso de análise técnica, vendo índices, vendo commodities, vendo outros papéis. Quem tiver interesse tem o link na descrição, tá? Quem é Master tem desconto, quem não é tem cupom de desconto, é só me pedir via direct message. E caso vocês queiram análise de algum papel, pessoal, que não é abordado aqui no vídeo, é só vocês me pedirem aí, mandar uma direct message no TC que eu coloco no contribuidores. Combinado? Nos falamos então no TC. Um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu!